continuidade aqui. Agora a gente vai abrir o painel Produção Executiva e Desenvolvimento com a Fernanda Senatori e a Mariane Nunes, da Cinefilme. Lembrando que o fórum acontece como encerramento da Mostra Livre, que percorreu aí 24 cidades do interior de São Paulo, foi para Bahia, para capital. E o fórum é para a gente fomentar a cultura, políticas públicas e debater um pouco sobre o setor audiovisual e cultural em geral. Eu gostaria de chamar aqui para compor a mesa a Mariane Nunes. Por favor, recebam com aplausos ela. Lembrando que o nosso evento está sendo transmitido pela plataforma de streaming Todisplay. Vou apresentar rapidamente Mariane Nunes, RID de Desenvolvimento de Projetos. Pós-graduada em Marketing de Serviços pela FAAP, atua no mercado há 18 anos, sendo os últimos 8 focados no desenvolvimento de projetos. Tem passagens pelas produtoras Glass, Boutique Filmes e Mixer, onde desempenhou funções de coordenadora executiva e produtora associada em produções nacionais e coproduções internacionais de diversos formatos e gêneros. Na Cinefilme, faz a curadoria do catálogo e supervisiona o desenvolvimento de projetos. Muito obrigado. Agora eu gostaria de chamar aqui para compor o painel a Fernanda Senatori. Recebam com aplausos, por favor. Fernanda, pode ir. Isso. Fernanda é diretora executiva com mestrado em produção cultural pela Brandeis University em Boston e formação em audiovisual na FAAP. É produtora executiva há mais de 25 anos. Atua diretamente em toda a cadeia produtiva, prestando serviços para os principais players do mercado. Trabalhou na Ancine, no setor de relações internacionais, incentivando a parceria de empresas estrangeiras com produtoras brasileiras na realização de coproduções. Na Cinefilme, atua no planejamento estratégico da empresa e na gestão de novos negócios, parcerias e conteúdo audiovisual. Obrigado pela presença. A gente vai dar um tempo para vocês introduzirem a fala e tudo mais, depois a gente abre para as questões, o bate-papo, e depois a gente encerra, tá ok? Fiquem à vontade, o palco é de vocês. Boa tarde, gente. Primeiro, eu queria agradecer o evento por convidar a gente, por dar esse espaço. Faz tempo que a gente está querendo falar sobre desenvolvimento e produção executiva juntos, então é muito legal a oportunidade. Exato, como a Mari falou, essa vontade de estar juntas conversando, porque sempre, eu como produtora executiva, sempre trabalhando, existe esse karma do produtor, que é ele que tem que fazer tudo. Que é verdade, o produtor, no final, é a peça-chave na condução de um projeto, desde uma escolha de uma ideia até entregar um arquivo, eu ia falar cópia, mas um arquivo digital que seja transmitido em qual janela for o teu produto final. E não é isso, o produtor não faz nada sozinho e ele tem que ter os grandes parceiros. E é como a Mari falou, a gente está muito feliz de poder estar aqui, porque realmente o primeiro grande parceiro, eu acho, do produtor executivo é a pessoa que vai estar ajudando ele nessa questão do desenvolvimento. Então, na estrutura nossa da Cine, eu tenho a honra, na verdade, de ter a Mari comigo, que é uma profissional incrível, a gente já trabalhou juntas na Mixer, e conseguimos, a vida nos trouxe de volta, ela assumindo o departamento de conteúdo da Cinefilme. Mas, mais que tudo, porque realmente é muito bom quando o produtor tem esse parceiro do lado, porque dividir os problemas que a gente enfrenta no momento de escolher um projeto, por que escolher um projeto, como preparar esse projeto para o mercado e como eu vou executá-lo. E a Mari é realmente a pessoa que faz isso comigo lado a lado, nessa engenharia de planejamento. E eu acho que, como a Fê falou, é um luxo, o produtor de desenvolvimento. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu achava que eu estava numa produtora e eu falava, gente, eu não posso sair daqui, eu sou obrigada a ficar aqui para sempre, porque não existe essa função que eu faço, ela não existe em outros lugares. E é muito legal, porque agora, sei lá, não passou tanto tempo assim, questão de 5 anos, a gente vê uma função aí de produtor criativo, de produtor de desenvolvimento, mesmo o produtor executivo que atua com esse olhar, digamos, às vezes durante o projeto inteiro, mas com um olhar de pensar conteúdo,
E hoje eu vejo que existe, sim, um mercado, tem cada vez mais produtoras com essa função. Até porque justamente é isso, né? Numa produtora, principalmente uma produtora pequena, ou, enfim, nas grandes também, quando você tem um projeto muito grande acontecendo, ele te suga toda a atenção, né? Então, quando a Fernanda tá tocando um projeto gigantesco, cidades cinematográficas, sei lá, 60 semanas, estou exagerando aqui, ela não consegue parar e olhar um projeto de desenvolvimento. Então, de fato, esse olhar da gente dividir a função acaba sendo importante por conta disso. Eu acho que a gente queria dar uma introduzida aqui na produtora um pouquinho, sim, porque acho que esse nosso trabalho também passa muito pela história da produtora, e a gente tem um promo que a gente queria passar para vocês, um pouquinho para contar essa história de onde a gente começou até agora. Então, rapidamente, né, como diz, né, a Cinefilme existe desde 2009 e começou fazendo projetos mais infanto-juvenil. Em 2020, ela teve a oportunidade de trabalhar com... Foi um momento bom para o mercado em geral, que a gente estava tendo um boom, né, por conta de uma questão de pandemia, mas você tinha uma demanda muito grande de projetos, né, sendo executados com streamings, né? Então, a gente teve aí uma oportunidade de fazer 7 séries, né, de uma vez, assim, saindo. A maioria foi para Disney Plus e Star Plus. Estão aqui, né, que são as que foram lançadas agora, né? Então, começamos com Tudo Igual Só Que Não, que fizemos, né, 2 temporadas. Depois fomos para o Não Foi Minha Culpa, que também já está lançado, e o Dois Tempos, que também está no ar. Tem mais 2 agora em finalização. Então, foi e que vão ser lançadas no próximo ano, né? O Americana, que é um projeto ousado, grande, uma série de época, que, como a Mari falou, foi onde a gente construiu uma cidade cenográfica, mas foi muito boa, de 1870. E o Garota Comum, também, a gente filmou 2 temporadas ao mesmo tempo, Maria e o Cangaço, que vai ser lançado no começo do ano que vem, e o Dália o Livro Vermelho, que é um longa-metragem nosso, de coprodução também, que no final do ano vai ser lançado de animação. Então, rapidamente dizendo, o modelo desses projetos, né, todos foram como só o Dália, né, que não, porque ele é um projeto original, né, uma coprodução internacional, então ele é uma obra original. Quando eu digo obra original, né, nós somos detentores do IP, né, uma obra independente. Na verdade, somos coprodutores minoritários, né, então é uma obra argentina. E os outros projetos, por mais que foram projetos que foram desenvolvidos, a ideia original na produtora, eles não, assim, eles são hoje do canal, né? Então foi um work for hire, dentro de um modelo que se estava mais, né, que hoje a gente está vendo que isso vai começar a mudar um pouquinho, a questão da detenção do IP, né? E eu estou falando um pouquinho, né, e aqui também aí falando um pouco da detenção do IP, dizendo isso é um catálogo. Nessa primeira etapa, nós atendemos o mercado como work for hire. Então, isso que eu queria só dizer nesse timeline da produtora, onde a gente teve um volume grande de séries que nós produzimos, cujos IPs não eram nossos. Então, prestamos serviços para clientes que nos contrataram, por mais que alguns desses projetos eles compraram a ideia. A partir daí, a Mari, no meio desse processo, né, em 2022, considerando novamente, como a gente comentou, óbvio, estou contando o caso da produtora, porque realmente é muito específico isso, e como a gente comentou, não é toda a produtora que consegue ter essa estrutura.
Então, a Mari se juntou com a gente em 2022. Enquanto eu estava produzindo todos os projetos que estavam na linha, a gente já tinha essa vontade de querer ter o nosso catálogo. E aí, a Mari se juntou ao time para fazer essa curadoria, né? E aí que começa a brincadeira que o produtor e o produtor de conteúdo, né, tem que estar trabalhando juntos. Então, desenvolvimento e produção executiva caminham juntos desde este momento. A começar, o que vai ser o nosso catálogo, né? Porque aí sempre o que a Mari fala, né? Não é o que a gente quer. Assim, nossos gostos pessoais, quando eu falo o que eu quero ou não, nunca será, porque às vezes eu posso amar filme de arte, eu adoro Godard, por exemplo, aqui não tem nada que lembre isso, vamos dizer. Então, o produtor executivo tem que ter, dentro de um plano de negócio que a sua empresa vai adotar, seja ela pequena, seja ela grande, você vai entender que o seu plano de negócio vai ser totalmente diferente para você poder estruturar esse trabalho, e o desenvolvimento também caminha dessa forma diferente, né, Emma? Eu acho, a gente, enfim, nessa mudança, né, não, acho que é bom falar, os projetos que têm prestação de serviço também têm desenvolvimento, né? Sim. Mas é o desenvolvimento de uma outra forma, a gente já está a gente já está contratado, você já consegue montar uma sala de roteiro, você tem um cronograma, você tem dinheiro para gastar, de alguma forma. Então, é uma outra situação de conforto, digamos assim, né? A gente focou um pouco mais aqui para falar hoje sobre essa etapa de desenvolvimento para venda. E aí, acho que justamente isso, né? Eu entrei em 2022 e a gente começou com esse movimento de que projetos que a gente traz, que faz parte de encontrar talvez um pouquinho do DNA da empresa, o que a gente já fez que nos ajuda na venda de outras coisas, né? E, ao mesmo tempo, de buscar esses projetos que o mercado está demandando, né? E a gente não tinha vontade, por exemplo, de ter um departamento interno escrevendo, por exemplo, né? Porque acho que a gente precisa de uma versatilidade de projetos, uma variedade de projetos e de escrita, que eu, honestamente, não acredito que todo roteirista é capaz de escrever tudo bem, assim. Então, a gente, quando começou a pensar, a gente pensou muito mais em trabalhar com talentos do mercado, porque tem tanta gente boa em tantas coisas diferentes. Então, a gente focou, né, acho que um pouco esse trabalho, em buscar parceiros, diretores, roteiristas, atores, que tivessem seus próprios projetos, para fazer parcerias e trabalhar nesses projetos juntos, né? E aí as parcerias são de diversos tipos também. Então, a gente pode ter um projeto que a gente faça uma opção e aí o projeto, a gente fica sozinho tentando vender. Pode ser um projeto que é uma parceria com outra produtora e a gente vai tentar criar um modelo de trabalhar junto, né? Então, acho que por aí a gente chegou aí, ó, aqui nessa tela tem mais ou menos 11 projetos, a gente tem alguma coisinha aí a mais das coproduções que, como não são 100% nossas, eu não quis colocar capa, mas acho que a gente tem também esse pensamento de volume mesmo, porque a gente tem uma equipe super enxuta também. Então, como a gente tem um volume de projetos que a gente consegue dar atenção para eles e a gente consegue estar trabalhando junto com os possíveis clientes e formas de financiamento, de forma que uma não vai brigar com a outra, sabe? Querendo ou não, quando a gente, né, tem um fundo setorial, a gente vai colocar talvez 3 projetos, mas um vai ganhar. Então, a gente não pode também criar uma forma que a gente vai gerar um projeto competindo com o outro, né? Acho que pode passar para o próximo. E aí, eu acho que, enfim, a gente está falando disso, né? Mas acho que o momento atual do mercado ele permite um pouco mais esse pensamento de uma composição que, inclusive, tenha esses focos diferentes, né? E eu acho que a gente, nesse momento, tanto produção executiva quanto o desenvolvimento, tem que estar completamente caminhando juntos e alinhados. Exato. Né? Eu já estive em outras produtoras, por exemplo, que era mais difícil o processo. A gente está aprendendo, na verdade, durante todos esses anos, como a gente trabalha junto, como eu me integro no meio do departamento de executiva, né? Como é que a gente pega os contratos que a gente está fazendo no desenvolvimento e encaixa eles nos padrões da produtora, né? Então, todo esse processo acho que está sendo muito interessante, porque a gente está conseguindo construir
uma forma de trabalho e uma forma de fazer esse negócio junto, porque às vezes é meio truncado. Sim, né? E é uma parceria constante, que novamente, né, como a Mari falou, eu acho que é um modelo que estamos trabalhando ali na produtora, e muito mais uma construção que nós duas estamos fazendo, porque que nem, né, por mais que o que a gente tinha lá do nosso catálogo que a gente mostrou de capa, foi um pensamento, novamente, né, onde entra a executiva no início, né? Qual é o plano da produtora? Então, o que você quer ser como empresa, né? Que tipos de projetos que você quer abordar, como está falando. No nosso caso, e conhecendo o mercado que a gente quer atender, né? Quer estar atuando, nós tínhamos 2 metas, né? A primeira era ter um catálogo independente mesmo, então obras originais que a gente pudesse tocar de forma independente, tipo, o projeto que eu mais gosto, que eu possa querer que ele seja mais autoral, então que eu não dependa de de vender o projeto, né? Quando a gente fala vender o projeto para o cliente, é quando eu, como produtora, passo a não ter tanto domínio mais sobre a parte criativa do projeto, né? Passa a ter vira uma obra de encomenda quase, por mais que eu que vendi ela para um cliente. Então, a gente tinha esse lado, queríamos ter alguns projetos que a gente pudesse ter esse controle criativo da produtora, né? Então, isso a gente viu que era em alguns longas que a gente queria focar neste formato onde a gente sabia que aí, novamente, é o trabalho da executiva junto com o desenvolvimento, mas, dentro desse cenário, Brasil, os longas, para nós, eram os projetos que a gente poderia apostar em ter alguns títulos que a gente acreditasse que seriam mais autorais. Então, a produtora teria o domínio sobre o projeto. A partir daí, vamos trabalhar, então, mais com fundos públicos, mesmo que seja um projeto que possa ter uma coprodução internacional, que também vai se apoiar em outros fundos de outros países, que seja. Mas são projetos que, para nós, deveriam ser, então, aí que, de novo, a demanda que eu dou para a Mari. Para isso, Mari, então, a gente tem que pensar em projetos mais baratos. Quando a gente fala mais barato, um longa que seja possível de eu conseguir levantar recursos nas fontes que a gente sabe que estão disponíveis, né? Então, aí já fica uma coisa que a Mari tem que saber ali no olhar dela, que, para isso, não são longas que, por mais que possa ser autoral, quando ela vê o roteiro ali, ou uma ideia, que ela já sabe que a complexidade é alta, talvez não é aquele projeto para estar com a gente naquele momento, né? E, por outro lado, a gente queria também ter longas, que a gente sabe que vai ter um viés mais comercial. Então, para isso, a gente sabe que tem características que o mercado pede para esses tipos de longas. Então, a gente já tinha um foco, qual era o tipo de gênero que a gente precisava buscar, né, ou tipos de projetos de longa, que a tendência é essa questão do comercial. Novamente, aí a Mari sabe o que ela tem que buscar lá no mercado. Né, assim, tipo, de autores que ela possa estar se aproximando, que tenham esse talento mais para o comercial, que possam ter, né, esse range de, como a Mari falou, não acho que qualquer talento escreve tudo, né, então ter um departamento fixo para a gente já foi de saída uma não opção, justamente para a Mari ter uma liberdade de buscar no mercado o melhor talento para aquele produto que a gente estava buscando, né? Então, isso era um pedaço dos longas que a gente estruturou. As séries, hoje, a gente sabe que são os players, e quando a gente fala players, seja Globo, Netflix, Amazon, a gente tem um range pequeno, na verdade, se você vai contar no dedo o número de clientes que trabalham com isso, e que cada um tem uma demanda específica que varia a cada dia, que a gente nunca sabe, que depende do mapa astral de cada cliente, que acorda de manhã falando, hoje eu quero terror. E amanhã ele fala, não, agora eu quero feel good. E são coisas novas que eles inventam todo dia e o produtor fica louco, né? Do tipo, como é que eu atendo? Porque a gente sabe que, por mais que eu queira ser criativo, que eu queira trazer um projeto que eu acredite e que eu possa ter um domínio sobre ele, isso não vai acontecer muito. Entendeu? Eu posso ter um domínio na hora de eu torná-lo... Aonde eu tenho meu domínio é torná-lo forte para vender. E aí, de novo, o meu parceiro, que é a Mari, meu parceiro de desenvolvimento que está construindo comigo, ele vai ter que buscar realmente esse cheiro, né? Talentos que ela sabe que vão entregar... Que, primeiro, que isso é um detalhe, a Mari vai falar, o autor que sabe para quem ele está escrevendo e por que ele foi contratado. Então, é aquele autor que ela sabe que vai atender o que um cliente quer. Então, esse autor, eu sei que se o cliente falar, eu não quero que tenha a mocinha azul no primeiro episódio, o cara não vai morrer, porque tem realmente aqueles autores que vai matar eu, a Mari, e o cliente se falar para tirar a minha menina azul do texto, você entendeu? Então, e tudo bem, porque às vezes esses autores são necessários, mas não para esse projeto.
Então, de novo, a Mari tem isso na cabeça, e isso para mim é o talento que ela tem, que é um grande talento. Porque é uma curadoria, novamente, não do que eu gosto, do que eu quero buscar, mas do que eu acredito que eu vou vender. Então, e dentro das condições que a gente sabe. Puta, não dá para ser um projeto muito difícil, ou então um canal que a gente sabe que vai bancar isso, então a gente pode ousar mais em talentos ou projetos que busquem, que demandem mais custos no final. Isso tudo, por mais que eu sou executiva e eu estou falando, é uma coisa que a Mari sabe tanto quanto eu, como desenvolvimento. Então, o que eu gostaria de falar é que assim, o trabalho dela não é só criativo. Por mais que depois ela entre na linha do criativo, ela tenha o domínio do que precisa mudar num texto, ela tem a noção do negócio para poder estar ali e vender, né? Eu acho que, no geral, né? É muito menos criativo do que eu gostaria. Muito menos. Mas, enfim, eu acho que tudo isso... Enfim, tudo que a Fê falou faz todo sentido. Eu coloquei aqui algumas coisas assim, para guiar, para a gente falar a respeito do que a gente acaba levando em consideração, né? Então, a gente vai dizer, bom conteúdo sempre. Todo mundo vai vir com esse discurso queremos bons conteúdos, queremos conteúdos inovadores. A gente quer surpreender as pessoas, a gente quer histórias que, de fato, vão tocar as pessoas. Teve alguém que falou para a gente esses dias que a grande questão é você ter algo que a pessoa ela consegue estar sentada na televisão e ela vai estar envolvido com aquilo. Ela não vai querer parar e olhar para o celular. E a gente sabe o tamanho da dificuldade da gente não pegar e olhar o celular hoje. Tem uma amiga minha que falou, eu acho a maior sacanagem quando alguém fala... Vou no banheiro, quer que eu pause? A pessoa fala, não, pode deixar. Fala, pô, gastei milhões nessa cena, você não vai querer pausar para ir no banheiro? E a gente faz muito pior, né, olhando no celular. Mas, enfim, é a realidade, a gente tem que lidar com ela. Agora, ao mesmo tempo, é isso, né? O que é bom conteúdo? Então, vai mudar para cada um, vai mudar a cada dia. Agora, eu acho, talvez a questão do ineditismo seja ainda mais importante, talvez, do que o bom conteúdo, não sei se é uma coisa de comparação, mas acho que a gente acabou entrando num momento quase de fórmulas, né? De, putz, isso aqui deu certo, então eu tenho esse outro projeto aqui que é parecido com isso. E, ao mesmo tempo, quando não é parecido com isso, é muito difícil da gente conseguir vender, porque não tem o parâmetro do quanto foi bem e do quanto que eu posso investir, né? Porque a conta, não sei se vocês sabem, é um pouco essa, né? Quantas pessoas vão assistir isso, quanto que eu recebo, sei lá, com milhões de assinaturas, isso no streaming, tá? E esse conteúdo, pela potencial que ele tem de chegar em pessoas, ele me vale a pena gastar tanto, sabe? É menos pelo custo de produção em si, mas o quanto isso vai conseguir alcançar de pessoas. Então, né, é isso, um conteúdo muito grande sobre uma biografia de uma pessoa famosa, talvez vai conseguir ter um orçamento muito melhor do que uma coisa um pouco mais autoral, um pouco mais experimental, né? Mas acho que tudo isso para falar que quando a gente não tem essa referência de algo que foi feito, é muito mais difícil a venda. Mas também acho que a gente está chegando num momento em que a gente está começando a ficar chato, né? Assim, tem coisas que a gente para assistir e acho que a Fê falou um pouquinho dessa questão da gente não escolher necessariamente as coisas que a gente gosta, mas até vou jogar, mas até acho que a gente precisava voltar a fazer um pouco mais as coisas que a gente gosta, porque no final das contas acho que a gente está chegando nesse momento, né? E o fato da gente estar nesse ponto de mercado em que as coisas estão mudando, eu acho que a gente começa a ter um pouco mais de oportunidade também para pensar nisso, né? Então, beleza, eu tenho aquele monte de coisa que pode ser popular, pode ter um fim comercial, mas, de repente, tem esses dois aqui que eu vou testar e que eu vou fazer independente, que eu vou tentar fazer um orçamento mais baixo, justamente para testar, sabe? Para poder quebrar a regra. Porque, vira e mexe, a gente vê umas coisas que são simplesmente geniais, produzidas, né, e, sei lá, no cinema, ou, de repente, entra em algum direto para o streaming, e aquilo surpreende todo mundo e a gente fica maluco, né, querendo assistir. Então, acho que a gente precisa... Eu acho que é um bom momento para a gente voltar a testar, né? Acho que essa oportunidade de um ou outro autoral que, eventualmente, a gente consiga fazer, ainda que tenha uma pegada, digamos, com algum grau de comercial, porque acho que a gente sempre quer que as pessoas vejam o nosso conteúdo, né?
Então, a gente coloca nessa, não, o autoral também não pode ficar nesse caminho de que o autoral ninguém vai ver. Então, acho que a gente precisa também juntar os dois universos. Mas, enfim, e acho que aproveitando que eu estou comentando sobre isso, acho que tem que falar um pouquinho de demanda, né? Porque é isso, a demanda ela vai vir do nosso catálogo, do que a gente está sentindo falta, por exemplo. Então, se eu tenho uma comédia, uma ação, um terror, um não sei o que lá, o que eu não tenho? Eu não tenho suspense. Então, né, a gente olha um pouquinho nisso, mas a gente também vai olhar um pouquinho para o mercado, porque se ninguém está comprando suspense nesse momento, ou todo suspense tem que ter um quê de true crime no fundo, a gente vai ter que olhar esse tipo de elemento também quando a gente está fazendo a avaliação. E essa coisa da demanda ela é muito difícil, na verdade, né? Porque, como a Fê falou, muda o tempo todo. E às vezes ela é meio fake, assim, né? Às vezes a gente diz que quer uma coisa e não quer muito. Os formatos também, né? Que a gente está falando aqui da ficção, mas isso engloba também não ficção, né? Que quando fala da demanda, que a Mari estava comentando, né? A gente tem esse cheiro, né? Foi bom que ela comentou isso, né? Não tem o suspense, mas se tiver uma coisinha de true crime, é uma coisa que a gente sabe que o mercado demanda, tal. Outra coisa que a gente vê que tem uma estabilidade, né? Que são os realities, que isso também, quando a gente fala de estabilidade, é de demanda. Então, ou seja, que é um gênero dentro muito específico para fazer, né? Tem regras também para criar formatos, né? Mas ali é um campo que a gente vê que a originalidade, a ousadia vai mais solta, que que a gente vê que no mercado, né, os players arriscam mais, porque, enfim, o erro e acerto ali tem um sucesso mais rápido de retorno que eles têm do público, né? É mais barato e mais rápido de produzir, né? Então, de fato, é mais fácil de acontecer. A gente estava falando um pouquinho também, por exemplo, quando chega para a gente, são os estágios de desenvolvimento também. É algo que a gente tem que levar em consideração, porque, como eu comentei, né, a gente é uma equipe pequena, por exemplo. Então, quando chega um projeto muito cru, assim, que a gente sabe que a gente vai ter que sentar junto e desenvolver muito, é uma coisa que, para a gente, por exemplo, não funciona. Tem outras produtoras que vão preferir isso, porque eles vão querer mergulhar a fundo, colocar realmente o dedo nesse desenvolvimento. A gente, hoje, né, tem feito escolhas, por exemplo, de buscar uns projetos que tenham um desenvolvimento um pouquinho mais avançado, até para a gente poder, sei lá, a gente apostou num projeto que faz no ano passado, era uma proposta de longa que só tinha assim 3 ou 4 páginas. E aí é muito engraçado, porque a gente combinou com a autora, falou, não, vamos escrever o argumento. Quando chegou, a gente leu e a gente, será que era isso que eu estava esperando, sabe? Então, acho que tem um pouco, às vezes, você estava vendo um nicho de algo ali, e a hora que vem essa escrita, você fala, putz, talvez não fosse o nicho que eu estava procurando. Às vezes surpreende para o bem, às vezes surpreende para o mal. Nesse caso foi ótimo, a gente seguiu trabalhando e acho que a gente está com um projeto que tem um quê de inovador e interessante, assim, a gente gosta muito do projeto, mas tem esse momento de que, às vezes, você fala, putz, de repente eu fiz um investimento que a gente, né, tendo que fazer investimentos da produtora, é super sofrido, contado na ponta do lápis, né, porque, enfim, a gente está com poucos fundos, né, poucas opções de financiamento de desenvolvimento hoje, mas a gente tem feito um pouco essa análise. Por exemplo, coisa com roteiro a gente adora. E também acho que tem uma questão, acho que principalmente para quem não é roteirista há tanto tempo, quem não tem tanto outras obras para né, ter um track record ali de já fiz isso deu um resultado. É interessante quando a gente consegue ler um pouquinho mais, porque o que acontece muito, né, acho que talvez agora um pouco menos, mas ainda acontece, de você ter uma ideia que às vezes é boa, e a gente vai querer apostar, vai querer desenvolver aquilo, mas você vai precisar trazer outra pessoa para fazer essa escrita, ou um roteirista-chefe, e às vezes a gente acaba perdendo até a maior originalidade daquela ideia, daquele talento, porque a gente tem que colocar outra pessoa, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem como, digamos, para alguém que é mais, né, jovem de carreira, que escreveu menos, assim, como é que a gente, digamos, garante a entrega, né?
Então, por isso, tem sido interessante. Eu sempre recomendo, porque as pessoas ficam com medo. Falam, mas eu vou fechar com vocês, depois vocês vendem para alguém, e aí não vou mais poder ser roteirista da minha ideia. E aí, o que eu sempre recomendo é falar, cara, a melhor forma de se manter no projeto é mostrando que você sabe fazer o trabalho, assim. Então, às vezes, ter um roteiro para ler junto, que se você está tentando vender uma ideia, né, às vezes ter um piloto, ter um tratamento, meio que garante, ajuda, falando, não, beleza, essa pessoa, tipo, já consigo ver aqui pela escrita que o trabalho tá legal, que o roteiro é bom, que, né, então é uma das coisas que a gente sempre recomenda também, principalmente para quem está começando, né. E aí o outro ponto, que eu vou deixar a Fernanda falar, mas que são os orçamentos. Ah, não, a Fernanda já falou, na verdade, né, de que a gente avalia qual é o tamanho do filme, porque já vai pensando nisso. Isso aqui é um filme para streaming ou série, né? Isso aqui é uma série para streaming. Isso aqui, as séries, acho que a gente tem achado mais dificuldade de pensar em planejamento de plano de financiamento público, né? É mais difícil. Mas porque como produtor, né? Pelo menos quando chegam os projetos, a gente já tem um cheiro mais ou menos do quanto ele pode estar, né? De quanto ele vai chegar. Né? Como eu te falei, independente da gente não ler nada, é muito no escuro, mas você já olha, puta, isso aqui é cara de high-end, vai custar tantos milhões. Então, eu já não vou ter muita opção de onde eu vou conseguir esses dinheiros. Né? Talvez não, como a Mari falou, e que é o que a gente está ouvindo no mercado, né? Desde o ano passado, estamos passando por uma transformação mundial da cadeia do audiovisual. Isso é fato. Né? Então, as janelas hoje realmente mudaram. Ainda não sabemos como isso vai ficar, no sentido de quem dá o tom, né, do mercado. Antes a gente tinha uma cadeia muito simples. Né? Simples que eu digo porque durou 100 anos essa cadeia, que saía, né, do cinema, depois você ia para a TV aberta, quando ela surgiu, depois você vai para a TV a cabo, e depois você vai virar VHS. Antes, até você tinha o VHS, antes, né, que ficava aquela tua vida do home video, né, DVD, depois ia para a TV aberta, TV paga, TV aberta, e aí a cauda longa, vai se vender fora, o que for, reprises, e assim era o teu filme. Com a entrada dos streamings, essa cadeia se quebrou mesmo, né? Então o cinema hoje é questionado, não é uma janela mais que o produtor se paga, como antes se fazia, né? Então ela ficou restrita hoje aos grandes IPs, que é o que se fala. Por isso que quando todo mundo vai conversar com a gente, né, a primeira coisa que os players falam, nós queremos grandes IPs. Então, o que é grandes IPs? É um filme, assim, então, é uma marca que pode... é uma história que vire uma marca, que vire um brand, né? Como as palavras em inglês que eles falam sempre para a gente. Mas é tipo... eu vou pegar um exemplo, acho que muito básico aqui para entender o que é uma marca forte, né, que permitiu ter um sucesso, como o Cobra Kai. O Cobra Kai, que é um spin-off que veio do Karate Kid, que é um filme de 30 anos atrás, que teve 3 sequências, e que, depois de 20 anos, os caras tiveram a ideia de fazer um spin-off que não é uma novidade, mas de uma marca já garantida. Então, para isso, é válido. Agora, você vai ter, no Brasil, no caso... Turma da Mônica. A Turma da Mônica. Você tem ainda também a Cidade de Deus, que vai se fazer agora também Cidade de Deus, 20 anos depois. Então, é a mesma fórmula utilizada. O brand é forte aqui no Brasil. Então, quando a gente fala... Né, eu estava comentando isso para dizer que, quando você tem esse produto, né, hoje o cinema se retém a essas grandes marcas, assim, que, Divertidamente 2, você entende por que ela está, nas últimas semanas, a maior bilheteria de animação, bateu recorde. Assim. Vai ter um próximo. Agora vamos ver o Meu Malvado Favorito 4, o quanto ele vai derrubar o Divertidamente 2. Mas, de novo, a gente está falando de Meu Malvado Favorito 4, entendeu? Então, ou seja... É uma marca que está lá, ela vai ter essa sobrevida dela. Né? Então, o cinema ficou prejudicado. Não prejudicado, é isso que se virou o cinema. E o streaming, quando entrou, né, quebrou essa lógica de que a bilheteria vinha nesse percurso, depois das TVs, quebrou-se isso. E se achou, por muito tempo, que só ela sustentaria, né, que todos esses dinheiros se pagaria com as assinaturas. Não deu certo isso, viu-se que não. E é o que a gente está nessa transição. O que será hoje os novos planos de negócio? Né? O que todos estão falando, que realmente é o fato, o dinheiro não está concentrado só num lugar. Vai ter que se juntar forças. Então, vai ter que passar o pires
em vários lugares, que era uma coisa que nós, como produtores no Brasil, já fazíamos isso desde a nossa existência, né, como audiovisual brasileiro. Assim, eu tinha que pegar um pedaço com fundo, um pedaço com patrocínio, um pedaço, um canal me dava, um distribuidor me dava um dinheiro direto, uma licença de pré-venda. Então, é compor os pedacinhos, né, mas isso eu tinha o poder de comercializar o filme. Então, significa que eu, como produtor, eu detinha os direitos e eu conseguia dividir essas janelas, né? Negociar essas janelas. Né? O que a gente viu nos últimos anos foi muito essa demanda de os players quererem esse IP só para eles, então comprar o produto e ninguém mais tem aquela obra, bacana, mas eles viram que a conta é alta para sustentar isso. Então, o que volta para a gente hoje, que eu vejo que vai ser a oportunidade, o IP vai ficar com o produtor, volta-se para ele. Só que é isso, os players com o produtor vão pensar juntos, eu acho que novas formas de associações. Como a gente divide essas janelas? Quem pode dar... Então, não adianta só falar que um filme vai ficar só num canal. O que vai ter que se trabalhar hoje são essas divisões. Um canal tem um pedaço daquele filme por um período, um outro canal vai ter também numa outra janela, seja uma na TV aberta, hoje vai estar no streaming, com um holdback, que se chama, né? Então, um período entre janelas de abstinência, né? Que é o que se falava, segura um pouquinho ali na TV fechada primeiro, para depois eu lançar na TV aberta. Então, é o que a gente já fazia antigamente, vai se voltar a fazer, e eu acho de hoje de forma maior e talvez mais criativa, porque, como diz a Mari, os fundos também não são tantos, né? E eu acho que pensar agora também o que o streaming fez, ele quebrou fronteiras, então isso significa que nós conseguimos entender o que a Espanha produz, ou o que a Ásia produz, ou o que a Europa está produzindo, assim, outros países estão produzindo, né? A América Latina em si, ela ficou mais próxima do Brasil. Então, assim, as fronteiras caíram no sentido de como fazemos projetos juntos. Então, coproduções, como a Mari falou, seja nacional ou internacional, são modelos também que eu acho que vão começar a serem desenhados, né? E tá bom. Mas eu acho que, dito, né, isso tudo para dizer que eu tive que falar do mercado um pouco bem rápido para falar quanto o orçamento é importante, porque, novamente, se me chega um projeto que eu olho e falo vai custar milhões, eu tenho poucas opções de executá-lo. Para isso, eu tenho que planejar muito mais como é que eu posso desenhar isso com parceiros. Mas, para eu ter toda essa engenharia, todo esse suor, porque a Mari, né, Mari, não é hoje acordo com uma ideia linda, amanhã eu vendi. Só o trabalho para montar o pitch deck já de meses, às vezes. Né? Então, a energia e o tempo consumido, às vezes, para um projeto, você tem que estar muito organizado dentro da tua vida como produtor, o quanto aquilo você pode sustentar, porque você tem que pagar o pão todo dia. Né? Então, você tem que ter uma balança de como você trabalha com alguns projetos, os que correm para pagar a conta. Quando eu falo pagar a conta, assim, você tem que estar em atividade o tempo todo. E, dependendo de um projeto que vai te comer o ano, e você só naquele projeto e o tempo que você gasta, é um investimento que, às vezes, vai demorar para retornar. E você tem que saber, como produtor, o quanto aquilo você sustenta. Né? Não, total. A gente está fechando o tempo, mas eu queria, acho que, passa para o próximo slide, porque eu acho que isso que a Fê está falando é exatamente isso. Assim, acho que cada projeto ele vai ter a sua própria estratégia. E acho que, apesar da gente passar um tempão discutindo estratégia, para onde vai esse projeto, como é que a gente vai financiar, a gente está ciente de que essa estratégia muda o tempo todo, porque uma vez que a gente começa a circular com o projeto e a gente começa a ter feedback, que é maravilhoso, porque a gente sai das próprias cabeças, né? Porque a gente fica, às vezes, ali, putz, mas será que as pessoas vão achar isso? Será que o público vai achar aquilo? Será que esse mercado está saturado? A gente fica, às vezes, pirando nessas coisas. Então, acho que foi muito bom para a gente esse último ano, porque a gente também conseguiu começar a fazer os contatos comerciais, que a gente... Né, dentro da Cinefilme foi algo novo, e que é muito bom você começar a ter feedback, né? Porque às vezes a gente fica para sempre querendo um projeto perfeito, não existe projeto perfeito, e a gente solta ele para o mundo mesmo para ver o que acontece. E muitas vezes a gente vai entendendo isso, que a gente vai precisando moldar o nosso projeto para venda. Eu sempre falo, eu nunca vi uma bíblia de venda que é igual uma bíblia de produção, então também vale algum desapego e alguns olhares ali de tentar sacar tendências, de sacar, porque a gente está sempre, tem uma coisa que é muito difícil, que a gente está sempre tentando pensar 3 anos para frente, né? Porque você pensa esse tempo de venda, esse tempo de produção, o tempo de escrita, o tempo de... Você vai estar sendo lançado daqui a 3 meses, 3 anos, se tudo acontecer agora.
Então, a gente precisa ter um pouquinho também essa antecipação. Então, esse circular e esse desapego de ir fazendo ajustes para você conseguir vender o projeto e, eventualmente, ter tempo de desenvolver ele com calma, com cuidado, com todas as mãos que precisam ter, com pesquisa e tal. Às vezes é importante desapegar de algumas coisas para poder ter essas conversas depois com o projeto já mais perto de viabilizar, porque senão fica tudo sendo um pouco... não adianta, assim, né? Porque você não vai levar o projeto para o ar. Então, gente, eu acho que, em geral, era isso que a gente queria falar com vocês hoje. E acho que eu posso colocar no último slide, que é falar, apesar das dificuldades que a gente tem, é muito gostoso todo o passo a passo que a gente tem de ver o projeto tomando vida, né? Todas as discussões que a gente vai tendo atrás de temas, e se aqueles temas são relevantes ou não, e ter contato com pessoas criativas que vêm de vivências muito diferentes das nossas. Então, tudo isso é muito, muito rico. Então, enfim, acho que é isso. Queria agradecer vocês. Obrigada. Aí não sei se tem perguntas, estamos aqui, ou não tem. Eu que quero agradecer, a gente está com o tempo muito apertado, desculpa. Não, desculpa, gente, mas a gente vai abrir bem rapidamente, a gente vai ser breve, que a gente vai precisar abrir o próximo painel, que é o Masterclass de roteiro com o Beto Scubs. E aí, alguém quer fazer uma pergunta? Levanta a mão, por favor. Reinaldo, estou indo aí. Obrigado, parabéns, Fernanda, Mari. Eu acho que tem uma coisa paradoxal interessante, que vocês falam de inovação, mas falam de gestão de risco, né? Então, ao mesmo tempo, quem cria o projeto, ele tenta criar algo inovador, mas vocês acabaram de falar também que o player não quer arriscar no algo que não tem uma marca, ou não tem um... Como é que vocês lidam, então, quando um projeto surge e ele é muito inovador nesse sentido? Como avaliar essa gestão, ou como vender algo que é inovador, né? E eu já vou puxar a sardinha para o meu lado, de infantil e de animação, por exemplo, que vocês também conhecem bem. Obrigado. Não quer falar alguma coisa? Eu acho que até se focado, então são duas perguntas aqui, né? Eu acho que porque eu acho que o infantil e a animação ele tem um grau maior ainda de, considerando o nosso cenário hoje, de uma certa dificuldade com os players tradicionais, né? Talvez a gente vai ter mas voltando rapidamente assim, o inovador, eu acho que assim a gente cheira, assim, temos um projeto que chegou, né? Estava há 2 anos atrás para a gente. E a gente falou, isso é inovador, e eu sei que vai ser difícil para caramba, para não falar outra palavra, para vender. Porque a gente sabe o medo que era. A temática era problemática, o lugar para filmar é complexo, assim, é nível 10 de problema, tudo. Porém, a gente sabia que era uma história que a gente tinha que ser contada, que está, vamos dizer, é importante, assim, ela é super atual para o mundo hoje, em termos não sócio e político e humano também, e era inovador, né? Mas a gente sabia de todos os problemas disso e a gente falou, estamos indo. Então, o que a gente conseguiu? Né? Primeiro, se associar às pessoas certas que a gente acreditava que dava representatividade para os temas que a gente vai trabalhar. Porque aí, eu acho que essa que é a inteligência saber. Eu não sou dominadora de um tema, então eu tenho que trazer as pessoas que podem falar sobre aquele tema para somar o projeto e validar o que a gente quer, né? Validar a questão de representatividade no sentido de eu tenho voz aqui, eu sei dizer sobre isso. Né? O segundo, que era o mais complicado, era isso, trazer as pessoas. A gente, no final, foi buscar informação de mercado. A gente começou também a entender por que isso pode ser um preconceito, ou por que isso as pessoas têm medo de falar. Quando eu falo falar, é um player apostar, que a gente está mexendo ali num caldeirão muito bom para polêmicas, né? Então, a gente foi atrás de dados mesmo. Assim, a gente, de novo, para este projeto, por conta que você está falando, Rei, nós nos baseamos o máximo em que a gente pode de material concreto de informação. Então, a gente fez uma pesquisa mesmo focada na temática e entender por que não gostam, qual é o medo disso. Perguntas estratégicas, sabe? Então, foi um plano mesmo de marketing e de negócio, para a gente poder fazer o projeto ser vendável no primeiro discurso para aquele... Porque é isso, é uma primeira camada que tem que passar. E, e é uma relação básica de vendedor.
Seja o cara querendo vender uma laranja, sendo o cara vendendo uma ideia, é a mesma coisa. Você vai dizer, qual é o melhor laranja? Porque essa laranja é linda, maravilhosa, essa casca só tem aqui no sul, Piracicaba é o único lugar que produz essa laranja. Então você vai ter a melhor do mundo. Não tem diferença nenhuma quando eu vou falar, esse filme você é o único que vai ter essa ideia. Ninguém fez ainda. Aí é um discurso de vendedor, mas dentro dos pontos que eu sei que aquele cara quer ouvir e que eu tenho informação hoje segura e elementos que me dão força na defesa de que eu vou entregar um bom projeto. Então, eu acho que vai um pouco disso. O produtor, nessa hora, a Mari é a pessoa que me ajuda, porque ela fala, não vai dar certo isso aqui. Isso aqui é ruim aqui. Aqui é bom. Então, ela me dá as chatices que eu tenho que dar respostas para ela. Quando eu falo chatices, ela aponta o problema. E eu falo, como é que a gente defende aqui? E ela mesmo fala, vamos fazer uma pesquisa? E eu, vamos trazer fulano? Então, a gente discute juntas. Como é que a gente pode, pelo menos, vender? Porque depois aquele projeto vai mudar inteiro. Não tem como dizer que ele vai ser igual ao que a gente vendeu. Isso seja um inovador, ou seja, um mais quadrado possível que está se repetindo uma fórmula. E na animação, Rê, eu acho que a gente tem esse outro problema, né? A animação e o infantil, hoje, os canais, né, tradicionais que a gente tem de comercialização, eles estão em crise nessa questão, porque o público infantil não está chegando nos canais por assinatura. Quando eu falo canais, os streamings que passaram, que você tem que pagar uma assinatura. Essas crianças param na internet, seja no YouTube, seja no TikTok, porque ali elas encontram tudo que elas querem. Então, o inovador, talvez, neste campo do produtor, é olhar que ali talvez você vai ter algum outro negócio que tem que entender os negócios desses canais mais abertos, tudo mais, que eu vejo que é um lugar que você vai ter uma demanda. Hoje, assim, eu estou te dando uma ideia, mas assim, é um olhar de ficar acompanhando o mercado um pouco para entender esses desafios. E esse inovador de saber por que não está dando certo esse caminho, qual é o outro que eu vou tentar. E pode dar errado. Eu queria completar o que a Fê está falando, porque eu acho que a questão do risco é importante, Rei, porque quando a gente sabe que o conteúdo vai ser difícil de vender, a gente começa a também costurar pelas beiradas. Assim. Então, quem pode ser o diretor que vai... Né, o pacote. Acho que o pacote... Então, sei lá, no infantil também é isso. Se a gente está com dificuldade... Se aquela ideia não é original, não, desculpa, não é conhecida, será que tem alguma coisa de música que eu posso trazer, que é conhecida, que pode ajudar a trazer público? Será que tem um ator dublando? Né? No Dália foi isso, era uma dupla de atores que são muito legais, e uma menina, por exemplo, com muita presença nas redes sociais, que também podem ajudar a gente a fazer essa venda. Então, no fim, acho que quanto mais inovadora a gente está, quanto mais a gente está querendo apostar em algo que a gente sabe que é difícil, mais a gente sabe que a gente precisa de todas essas peças em volta, se conectando para ajudar a gente, para dar alguma segurança ali de que a gente está pisando em territórios mais complexos, mas que a gente tem grandes... Se alguém pode entregar, são essas pessoas, né? Então, eu acho que é um pouco por aí que a gente tem ido também. Ok. Muito obrigado, Fernanda Mariani, representando aqui a Cinefilme. A gente queria discutir um pouco mais, eu acho que o dia hoje está sendo muito importante para a discussão, os debates, os temas, está sendo muito legal. E a interação também está sendo muito bacana. Então, obrigado, uma salva de palmas para elas.